Muito boa noite. Esse dia mais que especial. Vamos ter uma convidada super especial. Esse mês de abril, um mês dedicado, voltado, de certa forma, para esse tema. E, inclusive, dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não é isso mesmo? Obrigada pelas pessoas que já estão aí conosco. E eu estou doida para escutá-la. Eu gosto demais de escutar a Vanessa, ela é incrível. E nós vamos falar então aí, eu já tenho aqui várias perguntas. Lógico que nós queremos ver a pergunta sua também. E vamos aguardar a Vanessa Sager entrar aqui para eu já começar a metralhadora das minhas perguntas para ela. A Vanessa e eu vamos aguardar então. Obrigada a todos vocês que já estão aí prontamente comigo. Esse mês eu tenho temas muito especiais que eu escolhi de forma muito carinhosa para as lives. Amanhã já temos 2 convidadas confirmadas. E hoje, aproveitando então esse dia aí especial, lembrando o dia 2 de abril, e vamos falar então hoje sobre isso. Então, a cada um de vocês que estão aí comigo, meu beijinho carinhoso. Gabriel, obrigada, doutor Gabriel. Obrigada pelos coraçõezinhos, todos que estão mandando por nós. Eu vou só aguardar a minha convidada então. Stephanie, um beijo, Stephanie. E você já perguntou, você já tem sua pergunta aí? O que é que você sabe sobre autismo? O que é que você pensa que sabe sobre autismo? Não é? A Gediane, melhor ginecologista. Eu não sei fazer os coraçõezinhos. Mas está aqui no peito. Obrigada, minha linda. Obrigada. Vocês me deixam muito convencidas, viu? A Edna, muito obrigada. Bom, vamos aguardar então o que é que realmente a gente sabe. Diz que quando a gente quer aprender sobre um assunto, a primeira pergunta é o que é que eu sei? A Vanessa está dizendo que ela não está conseguindo chamar. Ô Vanessa, eu tenho feito a seguinte combinação. Sai do ao vivo e entra de novo para ver. Que ela não está conseguindo. Às vezes você ao sair e entrar de novo, você consegue. Me chame. Então, eu até perguntei para o pessoal que me dá o suporte se tinha uma forma de eu te chamar sem você. Deixa eu fazer. Eu viro que está fixado, transmitir ao vivo com Vanessa. Vou tentar fazer aqui, aguardando Vanessa. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu adoro essa questão. Ah, deu certo! Chegou. Maravilhosa! Você acredita que hoje eu mandei para a equipe, gente, tem outra forma de entrar que não seja o meu convidado me pedindo para entrar? E aí acabei de aprender com você. Olha, Que bom. eu me sinto tão confortável estar ao lado de pessoas inteligentes. E eu fico super lisonjeada de estar com você. Você sabe da minha admiração enorme, eu já te falei isso presencialmente, Ai, Deus. da quantidade de generosidade e cuidado humano que você tem. Eu fico toda boba, Eu toda sou, metida. eu sou só inspirada. Você tá lindona, viu? Como sempre. Oh, deixa eu Obrigada, meu falar um amor. pouquinho como que eu conheci a Vanessa. Pessoal, vocês que estão aí conosco hoje, a primeira vez que eu vi essa digníssima, maravilhosa, foi numa palestra que ela estava fazendo no Colégio Marista, a convite da diretoria, né, do Colégio Marista. Ali eu já vi que eu estava diante de uma pessoa estudiosa, que tinha segurança do que falava, ela já despertou assim, sabe? A luzinha. Aí, como eu tenho curso para gestantes, eu falei assim, eu quero ela comigo, passando esse conhecimento, mudando vidas, antes do meu bebê nascer, trabalhando nos papais. E assim, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus e a Vanessa, ela já tem 3 cursos para gestantes que ela está conosco, desde o 15º curso para gestante, e as pessoas saem encantadas. E eu já disse para a Vanessa, e vou dizer que ao vivo é uma declaração de amor, que eu acho incrível quando eu falo, qualquer pessoa, quando eu vou citar e falo assim, a Vanessa Sager. Eu sempre falo com a Vanessa que o Sager dela, eu me engasgo todo para É falar. segue, é segue. Eu fui fazer um videozinho chamando as pessoas, eu fiquei Sager. Eu falei, será que eu falei certo?
desse nome chiquérrimo. Então, todas as pessoas que eu escuto, quando fala assim, Vanessa segue, as pessoas já param e eu já vejo uma mistura, Vanessa, assim, de respeito pela pessoa, pelo profissional que você é, e ao mesmo tempo uma doçura, uma gratidão pelo, assim, eu percebo que pelo que você deixa de transformação na vida das pessoas, e isso encanta a gente, inspira. Louvado seja nosso Senhor, e que você deseje você vida longa aí com a gente nos transmitindo. Então eu nunca, eu peguei, tô na aba dela igual carrapato grudado onde ela E eu tá. na sua, e eu na sua. A Vanessa Segue, a Vanessa Segue é uma fera. Ela é terapeuta de família, ela é especialista em desenvolvimento infantil e é fonoaudióloga. E hoje eu convidei e ela aceitou assim rapidamente. Eu gosto, amo isso nela também. Ela está sempre junto, é parceira para falar então, porque dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, não é isso, Vanessa? Sim, E exatamente. aí e eu falei que eu estava dizendo assim que eu estava elaborando aqui mais ou menos como é que seria um roteiro, que eu ia aproveitar ao máximo a presença da Vanessa. E aí eu falei, ai meu Deus, será que uma hora vai ser suficiente? Que eu tenho dúvidas demais. Seja muito É, bem-vinda, viu, gata? muito obrigada, meu amor. Eu que fico muito lisonjeada e feliz com esse convite. Me sinto realmente honrada de estar em qualquer lugar, em qualquer causa que você esteja. Obrigada, obrigada. Eu acho que algumas pessoas já até deixaram alguns comentários aqui, deixa eu ver se acho corações, aprender espaço psicopedagógico, o amor é do tamanho da pessoa. Ai, que lindo! A É, Daniele. essa aí é uma psicopedagoga com 2 filhos, com diagnóstico com TEA, uma referência, é uma das fundadoras da ANDA, que Ai, foi uma que das lindo. fundadoras da ANDA comigo, a Kelia Neri. Linda mensagem que ela deixou pra gente. Obrigada por estar conosco, viu? Como é que é o nome dela, Vanessa? Kelia Neri. Como? Kelia. Keilia. É, Kelia Keilia. Neri. É uma das fundadoras da ANDA. Obrigada, minha linda. Dani, tia Vai, maravilhosa, eu concordo 100% com você. Psi Cláudia, é isso mesmo. Vanessa é uma autoridade muito querida. É isso, é a fera, é uma fera mesmo. Vanessa, eu fiquei Amém. pensando, depois, Carol, é mesmo, em vários comentários eu vou lendo aqui depois e agradecemos a presença de todos vocês conosco. Eu fiquei assim, quando eu fiz um curso do Enneagrama, que foi essa busca do autoconhecimento, mas uma das coisas que me fascinou no curso do Enneagrama foi entender que todas as pessoas têm um lado bom e todas as pessoas têm um lado que eu não vou falar que é ruim, mas que precisa ser trabalhado. Então, Sim, nesse respeito e buscando essa inclusão é correto falar autista, não é isso? sim, sim. Isso. Do autista, o que que eu já quero pedir para você já começar a falar para a gente assim, o que que é que tem de bom? Ah, tá, por que que eu pensei nisso? Porque eu fui fazer uma pesquisa aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, autismo. Aí, olha só um conceito que eu achei muito doido, assim. Eu falei, meu Deus, ainda bem que a Vanessa vai estar falar comigo, porque é, cadê? Só um segundinho, eu devia ter deixado aqui pronto. Mas não deixei. Meu Deus, não é possível que eu vou, ai, ai, passar vergonha aqui com vocês. Ah, Vergonha minha nada, a gente nossa, está o entre autismo amigas. fez. Eu vou buscar aqui. Mas assim, foi um conceito muito complexo quando colocou autismo e coloca também que eu colocava como estado de super. As palavras iniciais traziam assim como uma mistura complexa de conexões, de conhecimento, de pensamentos, de superpensamentos. Então, assim, é, possivelmente tem um lado bom no autismo e um lado que precisa ser trabalhado. Então, nesse respeito e nesse acolhimento ao autista, o que que você nos fala? O que que é realmente? Como é que é um conceito de autismo e como é que é esses dois lados? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Do neurodesenvolvimento. Então, ele é considerado um transtorno, não é uma doença, que é uma questão que é bem importante de se colocar, é a condição da pessoa, é a forma como ela opera no mundo, né? É o modus operandi mesmo, né? Assim como há pessoas deprimidas, há pessoas ansiosas, há pessoas que têm o TDAH, tem uma pessoa que ela é autista. Só que
a partir do DSM-5, né, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, de saúde mental, na verdade, ele colocou como um espectro, porque tem vários graus, vários níveis do TEA. Certo. E a pessoa com autismo, ela caminha nesse espectro, né? Ela tende sempre a progredir, a ir diminuindo os seus sinais, especialmente se tirar uma intervenção especializada para isso, né? Especializada. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele acomete duas áreas específicas. A comunicação social, que a gente pode dividir aí na comunicação, né? E nas habilidades sociais, e no interesse restrito, estereotipado e repetitivo, que é o hiperfoco, que algumas pessoas chamam. Né? Hiperfoco? É um hiperfoco. São pessoas que são muito apegadas a regras, muito apegadas à rotina, com dificuldade de imprevisibilidade. Então, tem um interesse, ou apegados a determinados temas, a pessoas. Então, tem um interesse restrito, estereotipado e repetitivo. E uma inabilidade social, que também é um outro mito, é imaginar que a pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, ela é uma desinteressada social. Ela tem interesse social, mas ela é inábil. E não importa se ela é muito leve num transtorno, né, ou muito grave, ela sempre vai ter essa condição de dificuldade social e interesse restrito, estereotipado e repetitivo. Só que em graus diferentes. Certo. Por isso o autismo ele é multifacetado, né? São pessoas muito diferentes. Provavelmente a gente convive. Talvez, Soraya, você conheça uma pessoa com TEA que ela não saiba que ela tem TEA. Eu fico até pensando, achei aqui, só para não ficar com muita vergonha. Achei. Então, olha para você ver. Substantivo masculino, polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda em maior ou menor grau da relação com os dados e as exigências do mundo circundante. Eu falo, ai meu Deus. Que coisa Chega a dar uma volta na cabeça, assim, né? Mas olha, aí traduzindo assim, num português como diz Guimarães Rosa, de domingo, a pessoa ela tem uma dificuldade, na verdade, são muitos pensamentos, na verdade, mas que são de interesses próprios, que tem uma dificuldade de vincular com o mundo que está em volta dele. Entendi. Né? Eu estou tão focado no meu interesse restrito, na minha condição, nas minhas regras, nas minhas rotinas, e que eu tenho dificuldade de fazer leitura social do que é subjetivo, daquela questão da dubiedade da linguagem. E aí você perguntou da coisa positiva, eu acho maravilhoso. A questão é que, falando da coisa positiva, eles são pessoas, por exemplo, com grande facilidade de concentração do que lhe é interessante. Certo. Né? São pessoas que têm muito vínculo com a verdade, porque eles têm uma dificuldade de simular, de fingir. Então, são pessoas geralmente verdadeiras. São geralmente verdadeiras. Muito verdadeiras, assim, e até é tido como, às vezes, como um defeito, porque eles são chamados de super sinceros. Uhum. Eu brinco que eu não tenho coragem de chegar, às vezes, para uma criança, um paciente meu, que diz assim, olha, você vai cortar o cabelo, tô bonita? Eu não tenho coragem. Eles são capazes, porque já falou, não. Ai, delícia, você estava com tanta saudade de você, estava com saudade de Javá? Não. Não estava com saudade. Então, eles são super sinceros. Só que isso é tão maravilhoso, a gente falando da Keila Neri, né, dos filhos dela, eu fui terapeuta do filho dela mais velho, e aí, uma vez ele falou comigo, para que eu tenho que cumprimentar todo dia a mesma pessoa? Todo dia que eu a vejo, eu tenho que cumprimentar? Sim, por quê? Aí ele pergunta assim, aí ele perguntava, qual é a lógica disso? Então, eles buscam uma coisa positiva, eles buscam racionalizar sobre as coisas, sobre as lógicas. E por conta disso, tem uma dificuldade justamente do entendimento subjetivo. Por que a gente cumprimenta uma pessoa todo dia? Por que eu tenho que cumprimentar todo dia a mesma pessoa? Né? Então, por que... E aí a gente trabalhou muito a forma dele cumprimentar as pessoas todos os dias, porque ele achava enfadonho ter que falar oi, oi, oi.
E aí um dia ele descobriu que as pessoas passavam na rua e fingiam que não conheciam os conhecidos. E ele me Ah, perguntou, qual é a lógica disso? Você me entendi. ensinou a ficar cumprimentando na escola, mas por quê? Para que eu tenho que cumprimentar se as pessoas passam e fingem que não me existem? E ele tinha quantos, tem quanto? Nessa época estava com que idade, Vanessa? Hoje ele deve ter uns 22, mas na época ele Mas devia quando ter ele uns... fez essa pergunta para você? Ah, ele devia ter uns 11, 12 anos. 11 anos. Eu escuto você dizendo, e ao mesmo tempo aqui passa na minha cabeça o seguinte: a gente está falando de um assunto muito atual. Eu que trabalho Sim, assim nas gestações, e uma pergunta minha tem a ver com o pré-natal que eu vou te passar. Então, parece uma coisa, e talvez seja um diagnóstico, tem se falado muito nisso em pouco tempo. Aí eu fico pensando nessas pessoas que nós convivemos aí, pessoas aí com 45, a 50, assim, 50 e poucos anos, que talvez na época, quando foram na infância, nunca se tinha falado, e que, escutando você, eu já conheço algumas, e que algumas pessoas têm como pessoas chatas, como pessoas egocêntricas, como pessoas que ficou sim, na infância que não cresceu, pessoas antissocial, pessoas que têm um lado bom, porque não é fingida, não é hipócrita, e de repente são pessoas que têm, sei lá, não sei se eu posso falar traços ou realmente, e que às vezes é excluído, não tem esse acolhimento e não é culpa da pessoa, é um diagnóstico que não foi dado e que hoje é um adulto, não é isso? sim. Como é E a gente complexo recebe isso, muitos né? pacientes adultos, né? E eu vou dizer, Soraya, assim, é muito sofrido, sabe? Assim, o histórico de bullying dos adultos é uma coisa. Esse mês eu estou super sensível. Mês de abril, é verdade, assim, como é o mês né, de conscientização mundial, eu acho que eu fico particularmente muito sensível a isso. E aí eu Certo, fico me recordando. O histórico é tão absurdo. Crianças que são agredidas em banheiro, para que, sabe, dentro de uma escola, porque elas são diferentes, porque elas são entendi. estranhas, porque elas são É, ingênuas, porque elas não conseguem pegar aquela malícia da conversa, né? é. Então, não é só as Essa crianças com dificuldade que TEA. a gente tem de acolher o diferente, né? De incluir o diferente. Meu Deus, quando é que a gente vai É, dar uma melhorada em relação a isso? É, né? É difícil. Então, ele tem um histórico. Então, a pessoa que tem TEA na fase adulta, geralmente ela já tem um histórico pregresso de algumas diferenças que não foi observado, entendeu? Na infância, e sofreram muito pela questão social, se esforçaram muito para serem aceitas, para serem sociáveis. Tem um histórico de dizer, eu repetia muito o que as pessoas faziam para ser aceita, eu tentava ser agradável, mas eu nunca era. Eu entendi. sempre era apontada como uma pessoa diferente, uma pessoa que não tinha habilidade social, ou que era boba, ou que era É. nerd. Tem muito esse termo, o nerd. E essas pessoas na vida adulta podem ter uma dificuldade, por exemplo, é gostoso ouvir você falar assim, eu tenho adultos que eu acompanho, mas eu penso que não é fácil para um adulto entender que ele tem esse diagnóstico e buscar um apoio. Talvez tenha também por parte deles uma recusa ou achar que, sei lá, eu sou desse jeito, quem está satisfeito me acompanha, quem não está, tudo bem, eu sigo o meu caminho. E também, assim, eu estou tentando entender o lado de quem tem, de que pudesse dar um despertar nele, assim, deixa eu buscar um entendimento. Não seria para eu me adequar ao mundo, mas para eu ajudar no processo é muito delicado o conjunto do todo, né, na verdade. Mas eu Sim, estou pensando alto aqui, conversando com você. mas eles, geralmente, o que vai buscar o tratamento, ele vem com um alívio por um rótulo que é mais bem aceito. Assim, eu recebi tantos rótulos na vida. Eu era um nerd, eu era o esquisito, o antissocial, o estranho, alguns acham que tinha, né? Einstein, por exemplo, se você estudar a bibliografia dele, hoje ele é considerado um autista de alto funcionamento, É né? mesmo? Mas ele foi falar aos 7 anos de idade, É, olha né? só. Então, eles chegam dizendo assim, então esse é meu rótulo? Talvez, senhora, esse rótulo seja melhor do que ser o diferente, o estranho, o nerd, o pouco habilidoso, o preguiçoso, o agitado, o egoísta. Ele recebeu tantos rótulos ao longo da vida que dizia assim, ó, você tem TEA. Você fala, eles pensam, puxa, ufa, Uhum, né? E entendi.
Que alívio, né? A Cláudia está aqui falando, né, que o diagnóstico dos filhos muitas vezes faz os pais entenderem os próprios comportamentos. Sim. Né? Então, é como se você falar, entendi, meu filho, então ele funciona diferente, então deixa eu entender como é que ele funciona, para eu poder conseguir interagir com ele de uma forma que ele consiga compreender melhor o que eu estou dizendo, né? O que eu Entendi. quero para ele. Então, Entendi. às vezes, muitos pais entendem como alívio e adultos, especialmente, falam assim, então é isso que eu tenho, então deixa eu ver como é que isso funciona. O que isso quer Entendi. dizer? Tá. Existe Sim. graus, você começou a falar isso mais cedo, então a gente pode falar em graus leves, moderados e graves? Como é que é, assim? Sim. A gente chama de é subdividido em baixo funcionamento e alto funcionamento. Baixo funcionamento quer dizer, a pessoa funciona, de baixo funcionamento é pouco funcional, tem dificuldade de autocuidado, às vezes são não verbais, né? Não conseguem falar, não conseguem interagir, tem outras comorbidades, como deficiência intelectual, TDAH, toque, depressão, né? E tem um outro de alto funcionamento, que é o de alto funcionamento, que pode chegar a ser, inclusive, ter altas habilidades, é o que eu chamo de superdotado, né? E tem o grau leve, né? Tem o grau moderado e o severo. Ou Então alguns são chamam de 1, 5 2 e 3. classificações? Você falou duas, agora fala três outras? Ou Não, uma? é porque há quem diz assim, são 3 graus. Então, leve, moderado e severo. Vamos pensar assim, Certo. né? E aí, o de baixo funcionamento, ele é grau 3, por exemplo. Entendeu? De alto funcionamento, o de baixo funcionamento é o grau 3, é o clássico, é aquele que a gente conhece, que a gente já viu nos filmes, que sacode, sabe? Ele é bem comprometido. Tem o leve, que às vezes ele passa muito, muito despercebido. E vai ser descoberto lá na adolescência, na fase adulta, porque ele deu conta de se adaptar, né, ao meio do jeito que ele deu conta de se adaptar. E tem esse moderado, na verdade, ele fica entre esses dois, mas ele caminha também. Lembrando que todos caminham para ir tendo remissão de sinais e diminuindo os sinais. À medida Entendi. que vai convivendo e vivendo e se adaptando e sofrendo, E sofre. às vezes muito, eles conseguem compreender o seu entorno, né? Porque a habilidade social, ela não é exatamente ensinada, né? Ninguém fala para você assim, sua mãe não deve ter falado assim, olha, quando você chegar em um consultório e tiver muita gente, não fica encarando fixamente uma pessoa, porque é constrangedor. Então você olha para a pessoa, fica olhando no consultório, no seu consultório. Eu chego no seu consultório, tem várias pessoas, várias mulheres lá. Eu olho para uma, olho para outra. Uma olhou para mim, eu olhei para ela, a gente dá um sorriso e Tudo bem. para de olhar. Sim. E para de olhar. Porque a gente não vai ficar encarando uma pessoa. Isso Sim. aí uma regra social que ninguém me diz. Certo. Ela é instintiva, é por imitação. A pessoa, quando ela pode parar e ficar te olhando, porque ela te achou bonita. Entendi. Na E não tem inocência aquele dela, né? filtro, e não tem aquele filtro de falar assim, isso vai constranger a Soraya, Entendi. entendeu? É. Ok. Eu nessa minha assim especialidade de ginecologista obstetra, trabalhar muito com pré-natal, eventualmente quando chega alguém, alguma mãe que fala que o filho tem um diagnóstico, eu já vou perguntando logo assim, e aí? Porque geralmente quem tem alguém na família busca estudar sobre o assunto e ler, né? Você já leu em algum momento o que que a gente pode fazer durante o pré-natal? Às vezes tem alguma relação, gestação de alto risco, e sempre fico muito nessa busca de ver o que que nós, como obstetras, e que trabalhamos com pré-natais, podemos fazer já desde o pré-natal. Então, uma das minhas angústias, assim, pessoais enquanto profissional, é entender esse diagnóstico. Tem uma questão genética, não tem uma questão genética, como que não tem um diagnóstico, não é feito por através de imagem, pelo que eu entendi, né? Não há uma imagem que Sim. possa fazer. Há algum momento, que fase da vida, como que é feito, elaborado, pensado na possibilidade, enfim. Como é que é esse diagnóstico e se tem alguma coisa que os pais, que a gente, que profissionais da saúde, pode estar despertos para
para isso em algum momento, desde a da concepção até o momento do diagnóstico, e depois, mais na frente, a gente vai falar no pós-diagnóstico. Sim. Não existe uma prevenção, né, para o autismo. É importante colocar aqui o que você disse. Tem uma predisposição genética, sim, e é bem importante. É bem Né? importante? Bem importante. A etiologia do autismo ela é multifatorial, mas ela é hereditária e ambiental. O que se sabe, por exemplo, de ambiental, não então, no parto, aquele que a gente comentou, tem muita gente estudando medicação, né, metais pesados, nada Isso. ainda é comprovado. Não tem Certo. nada, embora existam Já ouvi falar vários até de estudos. esmalte na unha, que pode ter. Eu falei, ai meu Deus do céu, mas isso é muito. Tem tantas mulheres que Sim, passam esmalte na unha e fica muito sim. solto, assim, né? E Com aí, várias então, conversas que já tiveram com medicações aí, que essas grávidas chegam doidas, até com paracetamol, que sempre usei desde quando eu era acadêmica, nunca teve nada, depois veio aquela fumaceira, depois não dá nada. Né? sim, vacina, né, que teve um Vacina, movimento assim, absurdo contra a vacina. Então, não existe, realmente não existe comprovação. Hoje existem estudos, mas ainda não existe comprovação. Então, ele não tem como ter uma prevenção. Bebês de prematuros, né, principalmente os bebês prematuros extremos, eles têm hoje eu conversei com o Dr. Gabriel, que está aqui na live, sobre isso, né? está, mandou um abraço aí, já mandei um beijo para ele. E aí, a gente estava conversando sobre isso e eu reafirmei, falei, olha, eu não procurei, falei, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai sair, Sim. E a gente é pesquisador, nós somos pesquisadores do mesmo, tem várias pessoas do grupo do Santé aqui, pesquisadores certo. que estão aqui. Então, existe, de fato, alguma coisa que esteja garantida de que isso aí pode ser ter ocorrência do TEA? Né? E ele falou, olha, a prematuridade, ela não está vinculada só ao autismo. Na verdade, a prematuridade ela está vinculada a várias doenças psiquiátricas. Então, não é só ao TEA, mas se sabe que o TEA, sim, tem bebês prematuros têm uma tendência, sim, a ter o transtorno do espectro do autismo. Entendi. Mas a outra parte, a grande não há nada o que maioria... fazer, a não ser um diagnóstico precoce que você vai falar na frente, não é isso? Exatamente. Então, esse cuidado, sim. Então, que vocês já fazem, certamente, né? Sim. Então, que vocês já fazem, por uma série de questões, porque, na verdade, os prejuízos não são só psiquiátricos, né? O bebê prematuro, ele pode ter outras ocorrências, né? Na saúde. Então, e o que é importante é ter essa questão da gravidez saudável, sim. Sim. Medicação, a gente sabe que medicação... Aqui já perguntaram pelo ácido fólico, pela vitamina D, já tem um tanto de pergunta aqui no chat pra gente. Houve um tempo que estudou muito o ácido fólico, porque como aumentou a prevalência, sim. Lógico que os diagnósticos eles são mais facilmente identificados hoje, então por conta disso aumenta a prevalência, aumenta o né? Estatisticamente, né? Porque você tem mais diagnóstico. Mas aí começaram assim, bom, e quando foi o uso do ácido fólico, também pode ter coincidido justamente com esse aumento da prevalência. Hoje é 1 em cada 54. Um bebê a cada 54 é autista. Uma pessoa a cada 54 hoje é autista. Então, assim, alta essa taxa. Muito alta. E há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, era 1 em cada 110. E aí a pergunta é assim, aumentou a prevalência? Quase o dobro, né? Pois é. Aumentou a prevalência ou está sendo feito mais diagnóstico? Mais diagnóstico. Eu fiquei pensando por causa disso, eu não sei se, às vezes eu viajo muito, mas assim, quando eu penso que esses diagnósticos aumentaram, a gente fica tentando ver o que mudou mais. A mulher hoje é uma mulher que ela ocupa múltiplas funções, ela está sempre... Não é que eu quero jogar mais uma culpa nas costas da mulher, porque a mulher hoje, a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim, mas se teria uma relação com as... Apesar de que eu conheço mulheres que não têm vida profissional, que optaram por cuidar da família, que aparentemente assim, são muito tranquilas e têm filhos também com diagnóstico, que começou a me derrubar esse pensamento que eu tinha. Mas quando você fala ambiental, será que
o fato de nós mulheres estarmos assumindo essas múltiplas funções e muitas vezes fazendo esse papel de mulher maravilha, não sabendo, eu costumo falar nas palestras, conseguir ser bem-sucedida, a gente pode ser bem-sucedida sem deixar de ser damas, né? Então, de ter esse equilíbrio enquanto vida profissional, vida familiar, essa vida de múltiplas funções poderia estar em algum dos estudos que você fez contribuindo para esse diagnóstico, para essa incidência aumentada ou nada a ver? Eu tenho que te agradecer por essa pergunta, de Ai, verdade. que bom. Porque, de verdade, em 1973, um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, era um psiquiatra, ele, quando ele descreveu a síndrome, ele falou em mães geladeiras, que eram mães que não davam o afeto, que não transmitiam o afeto e o cuidado aos filhos, e que essas pessoas tinham tendência a ser autistas. Isso perdurou por 20 anos. 20 Você anos. imagina o que isso fez com a Nossa cabeça das mães Senhora. de autismo. E aí um outro psicólogo, na França, resolveu falar assim, vamos confirmar isso. Sim. É verdade, são mães geladeiras mesmo. E aí eles fizeram, todas as crianças autistas eram tiradas das famílias e deveriam viver em um ambiente completamente sem opressão, eles poderiam fazer o que eles quisessem, era um campo muito grande, uma fazenda enorme, e por 7 anos pessoas viveram ali, sem os seus pais, longe das mães geladeiras. Certo. E o que se viu foi, essas crianças regrediram, todas regrediram. Nossa. Elas caminharam no espectro, só que de uma forma completamente anormal. Em vez delas progredirem, que hoje que elas naturalmente têm alguns progressos, Sim. elas pioraram. Crianças que eram verbais se transformaram em crianças não verbais. E foi aí então que nos Estados Unidos uma pessoa falou, gente, mas isso aí não tem a ver. Vamos fazer o seguinte, vamos ensinar esses pais a trabalharem, né, com essas crianças e fazer elas compreenderem como é que o mundo funciona e mostrar, fazer com que ela tenha interesse pelo mundo externo. E foi isso que fez toda a diferença na terapia. E a partir de 1996, olha quanto é bem recente, que o autismo é considerado tratável. Então ele é tratável. Então ele é muito recente, isso é muito recente. A questão é que é exatamente o que você falou. Então, alguém, né, um cientista, reforçou que aquilo era culpa da mãe, né? E hoje é provado que não tem absolutamente nada a ver. Nada. E, além do que, é hereditário. E aí você pergunta assim, quando chega no consultório, a gente começa a observar o entorno da criança. E em algum momento, a gente vai perguntar, tem alguém na família de vocês, né, do pai e da mãe, que se parece com uma pessoa meio inflexível emocionalmente, brava, muito determinada, muito hiperfocada, que a gente usa assim, né, tem a razão, tem dificuldade de ser frustrado, muito apego a regras, a rotinas, era considerado um nerd na infância. Eu posso dizer que, assim, eu acho que talvez 5% diga assim, não conheço. O resto fala assim, o tio, o avô, eles são autistas? Não sei, eu não tenho contato. Mas a psiquiatria diz que pelo menos 87% é hereditário. É hereditário. E quando você fala que tem fator ambiental, o que seria esse fator ambiental? Já que a genética eu não tenho como mexer, e se tem um fator de ambiente, o que seria então? Assim, tem uma definição melhor sobre essa? Sim, aqui, por exemplo, o fato de ser prematuro é um fator ambiental. Ah, sim. Entendi. Entendeu? É considerado já é um fator ambiental. Não, ele poderia não ser autista, não fosse um prematuro extremo, por exemplo. Né? Aqui já tem vários comentários, várias perguntas. Eu vou te fazer uma que já está aqui na minha frente, e quando você vai respondendo, eu vou dando uma olhada nas outras. Mas alguém aqui, a Leira, já está perguntando assim, que primeiros sinais que notamos e a partir de que idade? Que a gente colocou, inclusive, como uma proposta do tema, diagnóstico precoce, né? Então, sim, é verdade. Neila, que ela chama? É isso, né? Leilia. Não, Leiliane. Oi, Leiliane, um beijo.
Leiliane, É, então, Leliane, linda, depois, Leliane, maravilhosa. infelizmente, o primeiro sinal verdadeiro, assim, que a gente é custoso do pai perceber, que é o contato visual na amamentação. Uma criança com 3 meses de vida, ela olha para os olhos da mãe. Ela já olha para os olhos da mãe e para a boca, especialmente. Qualquer criança. Uma criança com TEA, provavelmente, ela vai olhar para pontos específicos de luz, de cor, de pontas. E isso se faz, tem pesquisa que se faz até com adulto, e você faz mapeamento, mostra um quadro para o neurotípico, a pessoa que não tem TEA, a gente chama de neurotípico, que não tem né, que tem uma questão psiquiátrica, a gente chama de neurotípico. Mostra um quadro e faz um mapeamento de onde que ele olhou. E depois você pega uma pessoa com TEA, até adulto, autofuncional, e faz o mapeamento de onde ele olhou. Ele olha para pontos específicos. Ele tem dificuldade de coerência central, que é observar o todo, olhar aquele quadro, entender o que aquilo pode estar querendo dizer. A criança com 3 meses de vida, ela já olha para os olhos da mãe na amamentação. Eu estava conversando com a mãe, ela falou assim, Vanessa, eu me culpo, porque enquanto eu estava amamentando meu filho, eu estava mexendo no celular, muitas vezes. Minha filha, era uma Certo. filhinha. Eu deixei de olhar para os olhos dela. Né? Eu não sei se ela teria observado também. Porque às vezes o bebê está olhando para outro lugar, você não vai pensar, esse menininha não está me É, olhando. Né? Mas esse é um ponto. Então, o primeiro ponto, na verdade, é os 3 meses de vida, que a gente já tem a preocupação. A outra questão é a alimentação. Né? Quando você passa do peito para a papinha, para a alimentação sólida, a criança ser muito restritiva, ela ter muita seletividade alimentar. Então, ela pode escolher por cor o alimento, ou por textura, ou ser muito gasturenta, ou você dá um leite para a criança, e aí você dá uma marca de um leite. Tá lá pode estar na mamadeira. Ela toma aquilo lá numa boa. Amanhã você compra um outro leite e ela passa a não tomar. E você fala, uai, ela gosta daquela marca. Então, é tão apurado, é tão hipersensível o paladar, que ela pode, por exemplo, não ter seletividade alimentar com 7 meses de vida, né? Que é uma outra questão que é bem comum dos pais perceber. O terceiro é o sono no bebê. Tem mais insônia, são crianças mais insones. O quarto, o choro, um choro desmotivado que não é consolado com toque, com abraço. Geralmente as crianças alguns bebês são até mais aversivos ao toque. Então, quando você pega ele no colo, aí que ele chora mesmo. Né? Ele tenta sair do contato físico da mãe, porque também é uma hipersensibilidade, é como se sentisse para mais aquele toque, e ele é aversivo ao toque. Ou então, crianças que quando você faz movimentos nela, tira ela do chão, por exemplo, elas têm pânico, porque existe uma instabilidade gravitacional, ter medo de sair do chão, ter medo de ser balançado, ter medo de ser sacudido. Isso eu estou falando logo, assim, bem na primeira infância mesmo, assim, antes de 1 ano de idade, né? Considerando certo. assim. Depois a gente começa a observar o sorriso social. Você olha para a criança e sorri, e um bebê de 8 meses, ele sorri de volta. Você imita ele, ele tenta te imitar. Você aparece no quarto falando e ele busca e procura, tenta localizar o som, por exemplo. Né? Uma criança com TEA, ela não tem o sorriso social, ela não se manifesta muito frente à presença do adulto, isso não é sempre, tá? Isso aí são crianças mais graves, ela não manifesta muito interesse por isso. O adulto vem conversar com ele, brincar, e ele é mais sério, o rostinho é mais congelado, ele não faz carinhas e bocas, né, como um bebê costuma fazer. Então, Certo. às vezes o pai fala assim, ele é uma criança muito, era uma criança muito séria. Ela é uma criança que não gostava de afeto. Quando você ia adular, ia fazer um carinho, ele ficava bravo, ele achava ruim, ele chorava, né? Medos, uns medos que assim, eu tenho uma criança, por exemplo, que tem medo de árvore. Eu tenho uma Árvore. criança de uma árvore, tenho uma criança que tem 1 ano e meio, e ela faz tratamento, outros tratamentos, e ela tem pavor de árvore. Ela não passa perto de árvore, né? No colo da mãe, ela grita, chora,
agarra com 1 ano e meio. Então, é um medo, a gente chama de medos infundados. E pode ter Infundados. outros medos, vários outros medos que outras crianças podem ter. E ter uma reação negativa às interações sociais. Então, tem uns que tem até selecionam as pessoas com que ela tem certo medo. Então, eu tenho medo, por exemplo, de mulheres. Eu tenho medo de crianças. Ela não gosta do avô paterno. Algo que você fala, mas qual a justificativa disso e não ter nada muito aparente? Ou um gênero, por exemplo. Eu não gosto de homens, eu não gosto de idosos, eu não gosto de pessoas loiras, sabe? Entendi. Isso assim, tem algumas que podem ter tudo isso, tem umas que podem ter um ou outro, né? Exatamente, exatamente. Tem crianças que só têm algumas dessas coisas. E de uma forma muito sutil, né? Certo. E por fim, a busca espontânea de companhia. É uma criança que não se importa muito em estar acompanhada ou não. A Miriane, deixa eu ver se eu vou ler certo agora. Minhas filhas gêmeas nasceram com 36 semanas, estão com 1 ano e 10 meses e não respondem quando chamam. E só fala mamãe e papai. São indícios, né? É uma pergunta que ela deixa aqui para você, Vanessa. Mas tem um combo, né? Vamos pensar que tem um combo. Não é isso só, não caracteriza o autismo. Mas, por exemplo, não atender ao chamado. Agir como se fosse surdo. Você está chamando, e a criança não olha. Mas se você fala assim, olha o chocolate aqui, a criança vira e olha. Né? Ele não atende o nome, mas reconhece a palavra chocolate. Quer dizer, a palavra chocolate se torna mais importante do que o próprio nome. Outra coisa boa de você investigar é se atende comandos, né? Com essa idade... Pois é, deixa eu só parar um pouquinho. Se atendeu o chocolate, então tá tudo bem. Ele não é surdo, ele não é... Não, ele não atende o nome. A gente sabe que ele não é surdo, porque, por exemplo, você chama Joãozinho não olha, a primeira coisa que você pergunta, será que esse menino ouve? Tá escutando bem? Exatamente. Ele tá escutando bem? Então, às vezes ele não atende o chamado, você fala, Joãozinho, ele não atende, mas ele é capaz de cantar uma música que ele escutou na TV. Entendi. Mas ele não sabe que ele é Joãozinho. Entendi. Né? Não. E uma outra investigação que ela pode fazer, que eu acho bem interessante, é atender comandos simples. Então, por exemplo, você perguntar assim, você falar assim com ela, vai lá, dá para mamãe, levanta, senta, joga beijo, dá tchau. Uma criança de 1 ano faz isso. Então, atender instruções é muito importante para a verificação de desenvolvimento. Né? Até mais do que falar pouco. Porque você tem que saber, sua filha está entendendo o que você está dizendo? Porque se ela não estiver entendendo, como é que ela vai repetir e vai aprender a falar? Certo. Né? Certo. Olha, aqui a Miriam dizendo, doutor Gabriel é show. Aí, doutor Gabriel. Ele é show mesmo. Aqui o caso da questão que nós já falamos das medicações. Eu fiz FIV, minha gestação, além de alto risco, foi permeada pelo medo de perder. Fez algum comentário? O diagnóstico dos filhos fazem os pais se autoconhecerem e se questionar de onde isso veio. E se surpreender que pode ser deles próprios, que nós pais podemos nos descobrir autistas e não sabíamos. Pois é. A Edna, o diagnóstico nos dá direcionamentos, entender como ele é e respeitar seus pensamentos e ações. A Cláudia, o diagnóstico dos filhos muitas vezes faz os pais entender os próprios comportamentos, que você já tinha falado, alguns aqui mais para cima. Maioria que conheço tem voz robotizada. Acho que alguém tinha perguntado se tem a voz diferente. A maioria tem voz robotizada. O Elciso, satisfação ter a doutora Soraya na Gloriosa. Ei, Elciso, a Gloriosa é a PM. Nossa, Gloriosa, beijo para você, Elciso, para a família toda linda. Aqui, a voz autista é diferente, por que será? Então, duas questões. Preciso responder. A voz do autista é mais robotizada. Especialmente por causa da dificuldade social. Olha só, gente, eu falo para você, Soraya, você pagou a conta? Soraya, você pagou a conta? Só a forma como eu falo, isso modela a sua resposta. Né? E aí, como tem uma dificuldade
a pessoa com TEA tem uma dificuldade dessa percepção social, então ela tem uma dificuldade de modelar a voz dela. E aí, Ah, se ela tá. assiste, por exemplo, muito uma live, eu tenho pacientes, por exemplo, que falam com sotaque de português, Que fala o que quê? falam, que falam com sotaque português, Ah, que você fala do português português. de Portugal, porque Certo. assiste muita live, porque há muitos jogos com pessoas portuguesas. Ou, como não tem essa percepção da emoção, ela não vai imprimir emoção. Então, a fala é meio robotizada. É uma fala sem modulação, a gente chama de prosódia. Ela não tem essa modulação, ela não é uma voz muito... As meninas imitam mais, mas os Certo. meninos com TEA têm mais dificuldade dessa percepção. Entendi. Então, sim, tem a voz diferente mesmo. Tá. Muito bom, Vanessa, colocando aqui. Mais um nome, ela respondeu quando canto música, acho que é a Miriana que estava falando das filhas, aqui vários aplausos, Tia Vá incrível, sabe muito. Quando canto a música, cabeça, ombro, joelho e pé, elas olham na hora, mas o nome não olha de jeito nenhum. Ela coloca sobre não olham de jeito nenhum. Doutor Gabriel mandando os beijinhos, muito bom, Vanessa. A Dani, qual a idade consegue fechar o diagnóstico? É uma pergunta. A Joyce Borborema, boa noite, Sol. Live super necessária, parabéns aos profissionais. Obrigada, Joyce. Um beijo carinhoso para você, gatona. Alex, amo as explicações de Vanessa, excelente, muitos aplausos e coraçõezinhos. Então, Vanessa, você lembra da pergunta qual idade consegue fechar o diagnóstico? Dependendo da intensidade, né, e da quantidade de sinais, já é percebido com 1 ano de idade. Um Né? ano? Mais 1 ano. Mas é Porque você mais falou difícil. 3 meses no início, mas 3 meses chama a É atenção porque para três começar a meses é pensar, um né? sinal, né? Três Ah, meses é um tá. sinal. E a gente não pode compreender exatamente o que essa criança ela está, o que vai mais acontecer, né? Não dá para falar que a criança tem 3 meses. Agora, a criança ela não olha no olho, ela não atende ao chamado, ela não atende o não. Você fala com ela, não pode. E ela olha para você e daqui a pouco ela está fazendo de novo, e de novo, e de novo. Ela fala, ela ainda nem chegou na fase de falar. Ela tem insônia, ela é seletiva alimentar. Aí você já consegue, Entendi. né? E você tem que ser muito cuidadoso, porque foi o que você falou. O diagnóstico, né? Ele é médico, ele é clínico, né? O Uhum. médico não vai fazer um exame de laboratório, ele não vai fazer um exame de imagem para poder identificar algum marcador biológico. Não tem marcador Certo. biológico. O que tem é o exame clínico. Então, você tem que ser muito cuidadoso e perspicaz. Né? E, às vezes, você pode falar o Gabriel faz até muito isso. Ele fala assim, vai fazer estimulação, estimula seu filho, e daqui 4 meses você volta, e aí sim a gente vai avaliar o que é que ficou. Porque, às vezes, sim, é muito surpreendente. Você faz, assim, 6 meses de estimulação, e a criança, ela se transforma mesmo. E você fala, gente, será que esse menino ele tinha mesmo TEA? Ou será que é uma outra questão? Ou será que ele melhorou tanto, mas daqui a pouco a gente vai identificar outros sinais de TEA? Entendi. Então é algo a se observar. E aí, então, vai entrar bem um pouco na pergunta que eu tinha colocado aqui na sequência, que então, o que é importante nisso tudo? É um diagnóstico quanto mais precoce, melhor. Negar é sempre um caminho muito ruim, né, Vanessa? Sim. A gente fez até a gente comentou, eu e você, né? A gente fez uma live com uma psicóloga, a Cláudia Guimarães, nessa semana. Ela tem 2 filhos gêmeos prematuros com TEA. E aí a gente falou das fases do luto, né? Desse diagnóstico. E aí ela colocou isso. É assim, você está exausto emocionalmente, mas você tem que ela tinha que pensar assim, mas agora eu tenho que ir para a luta. Uhum. Né? Eu Sim, tô com raiva, nas fases do luto, eu tô com raiva, eu tô deprimido, eu tô chateado, né? Eu tô com raiva, eu tô deprimido, eu tô na fase daquela da barganha, de oferecendo Deus 1000 sacrifícios, né? Eu certo. tô, mas pensar naquilo que eu acho que você faz grandiosamente, que é esse cuidado com os pais, né? Uhum. Até os 3 anos, o cérebro de uma criança é completamente maleável, modelável, com uma infinidade de sinapses neurais que você tem que aproveitá-las. Sim, Então, muito duro dizer isso, mas é sim. assim, se você puder ir com medo
E triste vai com medo e triste mesmo. Porque mais rapidamente você vai ter resultados, mais vai. Você vai ter resultados, né? E você vai ficar muito mais, depois, muito mais confortável e agradecido por resultados que você proporcionou. Sim. Que maravilha, sabe, ouvir isso de você. Eu não sei se é uma impressão errada minha, tomara que seja, mas assim, com muitas, como eu acompanho mulheres, depois do pré-natal, volto, às vezes eu fico com aquela impressão que as mulheres é como se elas tivessem, eu não sei se eu digo uma sensibilidade, ou elas abraçam mais a causa e escuta até com uma frequência mais do que eu gostaria de escutar, que o pai teve uma rejeição, negou, não aceitou no início, dificultou. É isso mesmo, assim, na maioria? E aproveitando a pergunta, qual que é a importância da família nesse contexto? Sim, eu vou responder isso e vou fazer uma adendo assim. Eu acho que só a primeira pergunta. Aproveitar que tem, aqui está muito selecionado, tem uma nata aqui dentro, né? Dessa live. A gente tem, por exemplo, um fonoaudiólogo em Montes Claros, que é o Renan Vanessa, Reis. eu vou pedir, pessoal, desculpa se eu tossi, eu tentei tampar aqui. Tranquila. Eu espero que não tenha dado aí alguma malandra, desculpa, não. fugiu do meu controle, pessoal. E aí, Vanessa, desculpa. Que ele é um fonoaudiólogo que faz uma triagem, né, trimestral, mensal, mês a mês, para identificar, e agora tem muita gente aderindo a isso, todo mês ele é fonoaudiólogo para observar a comunicação da criança, porque o atraso, geralmente, a porta da frente é atraso de comunicação, né? Então, mês a mês, ele vai fazendo uma avaliação de triagem para saber como é que está a curva do desenvolvimento dessa criança. Então, quem pode fazer isso é maravilhoso, né? Aí, falando a questão, as mães geralmente engajam mais, sim, porque não tem como negar isso, tem pais maravilhosos, maravilhosos. E eu tenho famílias, por exemplo, que os pais são muito, muito, muito mais engajados que as mães. Mas, sim, a grande maioria, as mães, elas sofrem, elas percebem antes, e geralmente, o que é muito comum é o pai dizer assim, você está arrumando problema com meu filho. Sim, pois você está vendo, né, como é que chama? Chifre na cabeça de cavalo. Né? Você está querendo achar uma coisa para esse menino ter um problema. Sim. E a mãe angustiadíssima, e como na fase, né, do luto, a primeira coisa é negar e falar, não, eu não estou vendo isso não, gente. Não estou vendo, é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, eu tô maluca mesmo. Né? E até a hora que ela começa a falar assim, não, eu preciso convencer, às vezes convencer o pediatra, preciso convencer o pai, sim, a avó, de que eu preciso ter uma avaliação, sim, melhor. Eu já escutei assim de mais de uma pessoa, exatamente isso com um profissional da saúde, no caso o pediatra, a última conversa que eu tive essa semana mesmo, ela dizia que ela procurou um profissional, depois procurava, falava, eu sinto que minha filha é diferente, meu filho. E aí, não, mãe, é assim mesmo. Não, mãe, eu tenho uma sobrinha também que é assim. Então, assim, como é delicada essa fase de... Eu falo que a mãe, ela tem uma sensibilidade, muitas vezes, assim, que é divina mesmo, assim, como a gente tem que escutar essa sensibilidade, né? Impressionante, sim, isso, assim. A Joyce falou uma coisa aí que eu acho fundamental e eu preciso repetir exatamente o que ela escreveu. Por favor, eu vou pedir licença para você fazer isso, Joyce. Desculpa, Soraya. A Joyce fala assim, eu acho importante ressaltar também que diagnóstico de autismo não é uma sentença. É importante, sim, sair da bolha do rótulo e trabalhar desde cedo os estímulos, né, para que a criança e a sua família vivam mais leves. É a coisa mais... Isso, Joyce, eu entendo porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e por muito tempo eu mesma, a minha mãe dizia para mim assim, para que você fala isso em palestra, Vani? Eu falava, mãe, porque essa é uma condição minha, está tudo certo. Eu sou quem eu sou e o diagnóstico não me define. Sim. O diagnóstico do TDAH não me define. Mas eu sei quais são as minhas dificuldades e sabê-las me faz prestar atenção o que eu tenho que me atentar mais. Então, se eu sou uma pessoa que perco chave, que saiu perdendo coisas, celular, eu sou desatenta, eu já entreguei um óculos na sala de espera para um senhor que estava lá e nunca me viu. Eu passei, o óculos estava me incomodando, eu tirei o óculos e entreguei na mão dele. Depois eu fiquei louca, meu Deus, cadê meu óculos? O que eu fiz com ele? Que você pegou? Entreguei para o senhorzinho e ele não entendeu nada. Depois foi lá na recepção e falou, teve uma moça aqui que me entregou, só que não entendi nada, ela me entregou aqui, ó. Tá aqui, tô devolvendo. Quer dizer, isso não me faz inferior a absolutamente nada. Teve uma mãe que falou, Vanessa, eu vou rezar muito para Deus te curar. Eu falei, não reza não, porque Deus me fez assim. Ele
sabia exatamente como é que eu tinha que ser. E se ele me trouxe até aqui, ele vai me mostrar o resto do caminho. Então, assim, Aham, não é uma sentença. O autismo não define quem a pessoa é. Ela tem sim, pai, ela tem mãe, ela parece com a avó, ela parece com aquele temperamento, sabe? Mas sim, ele é mais lógico, ele tem um cérebro mais lógico, mais hiperfocado, com mais dificuldades para sim, para socializar e para perceber a, 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 a sutileza. E se o pai e a mãe sabem disso, o que acontece? Ele fala assim, então eu sei desde agora o que eu tenho que trabalhar para lá na frente essa isso, criança não ter, né, e não sofrer como um adulto que já viveu todos os seus bullying, né? sim. Que era aquela questão que eu coloquei lá no início da nossa conversa do que a gente tem de bom, que a gente pode valorizar, e o que a gente tem que a gente pode aprimorar e está melhorando. Muito, muito bacana ouvir você reforçando isso aí. A Vanessa cuida de Mariana Vitória, 17 anos, hoje ela tem 20, exemplo de superação. Ah, eu tenho que aprender a fazer esse coraçãozinho, que lindo. Muito bonito. Obrigada, Cristiane, pelo seu. Cristine, É desculpa. Cristine, Gente, eu estou lendo demais ruim. Eliane, desculpa pedir de novo, Eliane, desculpa até agora. Ó, temos protocolo que apresenta os sinais de 4 a 9 meses. Como é que fala, Vanessa? Mel que parece precoce. Acredito muito na estimulação mais ambiente para realmente fechar o diagnóstico. Ah, é o mesmo, a Renan que pessoa eu falei, corrigiu. É é mesmo. aquele Renan que eu falei, lembra? O Renan, esse é o Sim, Renan Reis que eu falei. Ele faz um trabalho em Montes Claros maravilhoso de triagem do desenvolvimento a cada sim, mês. Então, a família, né, o bebê nasceu, ele vai acompanhando todo mês a curva do desenvolvimento do bebê. certo. Para ver, e Beleza. aí ele já começa a perceber se a criança que faz esse processo, né, que é submetida a esse processo, o diagnóstico é muito mais Certo. rápido. É bebê, acontece bebê, entendeu? Gente, e aqui tem um recado para Mari, para Mariana, para falar para ele para ir para buscar. Eu acho que muitas vezes a gente ficar a angústia de saber se não tem ou não tem, talvez seja até pior de ficar. É melhor ir investigar, certificar e ir para a luta, igual você falou, não é, Vanessa? Sim, E sim. seguir em frente. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Ah, tá. Você viu mais algum? Muito. Nossa, tá bombando aqui nos comentários. Boa noite. Em relação à língua estrangeira, eu conheço duas crianças autistas que falam inglês fluente sem nunca terem ido a uma aula de inglês e todos questionam isso. Aqui, a Maiara colocando aqui. A É, Marina é, pedala 20 quilômetros de beijo, patins, skate, nada muito bem. Beijos, Vá. Mandando recado aqui para você. essa é a Cristine? Essa ela falou, foi a Cristine, exatamente, fala da É, Marina. É, é. O que acontece? A Ana Cristina, quando ela chegou no meu consultório, há 17 anos atrás, eu sou uma fono jurássica, para você ver, né? Então, quando ela chegou, e Jurássica é aí ótimo. ela veio, eu lembro que ela entrou e falou, e contou a história da Mariana para mim. Bebê prematuro extremo, há 17 anos atrás, ela foi contando e ela foi contando. Quando eu vi a Mariana, eu pensei assim, vai chegar uma plantinha para mim, Sim, entendeu? Assim, eu falei, essa criança não vai caminhar, ela não vai andar, ela não vai falar, você tem que ver o mulherão que a Mariana é. é. Eu falo que ela parece, quando eu falo com a Ana, ela parece comigo, tem um olho azul, assim, sabe? Eu falo, é Aham. minha cara. Mentira, gente, eu não sei, pra quem me conhece, não tem mais olho azul. Mas, então eu falo assim, ela é um mulher, e aí, sabe, verbal e conversa. Agora, teve estímulo, Teve estímulo, teve luta, exatamente. Teve teve luta, luto, mas teve luta. Teve a luta, Diária. legal, olha, eu vou repetir, teve luto, mas teve luta. Bacana. Nossa, eu tô até com dó aqui porque o tempo está acabando. Quantas perguntas, quantos comentários. Nossa, eu acho que a gente pode um pouquinho mais. Alguém falando, deixa eu ver o que mais aqui. Tio Renan é top, profissional nota 1000. Stephanie Forno, perfeita. Ana, mãe de Mariana Vitória, beijos, vá. Rafa abraçou minha angústia desde o meio de gestação. A Joyce estava falando que mais tem a importância de acolher a família também. Ah, Aí sim. eu tenho. Joyce, eu acho importante falar isso também. É o seguinte, a Soraya já me escutou falar isso mil vezes, ela deve estar cansada, mas eu vivo dizendo isso, né? É impossível você cuidar de uma família se você tiver se ela tiver uma família descuidada.
Uma sim, família descuidada é uma criança descuidada. Quem cria crianças, quem cuida de crianças, quem educa crianças, são seres humanos que choram, que sentem dores, que têm cansaço, que têm vontade de cair e falar não vou fazer absolutamente nada hoje, e entender que essas pessoas elas estão no direito de fazer isso, né? E lembrar aquela metáfora que todo mundo já conhece do oxigênio, né? Do oxigênio, em caso de despressurização, coloca oxigênio em você e depois você salva quem estiver perto de você, sim, né? Porque uma pessoa que não dá, a família, o pai, a mãe dá, chega uma hora que não tem mais o que dar mesmo, porque está esgotado. Então ela tem que se cuidar. Se você cuida de alguém, eu espero que tenha alguém cuidando de você. perfeito. Gente, vocês entenderam por que eu não deixo a Vanessa longe de mim de jeito nenhum, né? E Oh, só meu Deus, que para eu falar linda. assim, como eu sou privilegiada, a Vanessa trabalha ao tema, assim, os primeiros 1000 dias que vão influenciar os 100 anos da pessoa. E trabalhando essa questão da família. Então, por isso que eu falo, ai, como é gostoso. E como, Vanessa, eu quero repetir de novo a gratidão que as pessoas que participam do curso lá saem e a gente faz a avaliação no final do curso para gestante. O que foi bom? É unânime, assim, a fala da Vanessa, a palestra da Vanessa, como as pessoas saem revigoradas. E depois, quando voltam dando depoimento, falam, nossa, como foi bom escutar a Vanessa. Nossa gratidão por você, viu? Você é linda, maravilhosa, apaixonante. E assim, e o que eu acho que você faz isso com amor, transpira isso, você vai atrás, você busca, você se informa, você tem uma responsabilidade por trás de cada fala, cada palavra que você fala, você sabe a importância de cada isso. E a gente é muito grata por essa dedicação sua à vida humana, viu? Que E eu bom. falo exatamente as mesmas palavras de você. Eu quero estar agarrada, eu que vou estar na Ai, sua que asa, delícia! né? Outra Porque de eu falei, testemunha, deixa eu outra de é, testemunha. mas Ó, olha, eu vou copiei dizer aqui uma outra de coisa, testemunha. o que eu acho fantástico no seu trabalho, e aí eu gostaria que as pessoas ouvissem de verdade, assim, peraí, ninguém pode sair sem escutar isso. Quando uma pessoa que trabalha, né, com a gestação, ela está cuidando de quem vai receber uma criança, e não é só assim, não é só medindo glicose, ultrassom, não é isso. É a cabeça assim, ó, você vai preparar, você vai receber um pedaço da humanidade. Né? E a gente fala isso no nosso curso, né? No curso que a gente faz o curso no nosso, é No dela, mas nosso, é o nosso, entendeu? é seu também. Aí é assim, a gente a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, Perfeito. né? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Você está criando um pedaço de humanidade. E eu acho que aí um outro jargão é que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Sim, Né? Ela tem que ter um modelo de sociedade bom. Ela tem que ter sim, um modelo de sociedade que seja acolhedor. E eu acho que se todo mundo a gente pensar nisso, né, eu vou lá na frente cruzar com uma dessas crianças. Né? Inclusive, muito provavelmente, com uma criança autista, que pode ser que vai cuidar de mim. Né? sim, Que eu vou entrar perfeito. dentro dela, que vai construir a minha casa, que vai que seja meu médico, meu dentista. E aí, eu quero que essa pessoa ela seja muito realizada e muito feliz. Amém. Porque a vida é cíclica. Então, Isso, lá na frente, eu vou topar com essas crianças, né? E isso. eu pretendo topar com elas em outras posições. E a gente tem que cuidar agora mesmo. Então, eu acho que Sim. você faz isso divinamente, muito sabiamente. Amém. E Deus coloca pessoas lindas na minha vida. Nossa, como eu sou grata a Deus. Linda, linda, linda. E ó, você tá danada, porque o que tem de testemunho que você falou que não vai sair perto de mim. Não vou mesmo, só se você quiser. Então, eu sou testemunha. Ó, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, bombando aqui de comentários. Eu quero perguntar para você, ainda acho que dá um tempinho para a gente falar o que é mito, se tem alguma coisa que você pudesse falar que é mito, você deixar uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando agora, inclusive, pessoal, quem está gostando desse bate-papo, eu aprendi isso outro dia que eu estava na live, tem um aviãozinho aqui do lado, clica nele, compartilha aí com famílias para escutar a Vanessa, escutar o que ela falou, alertar as pessoas, não só pessoas que estão pensando em engravidar, pessoas que estão grávidas, e pessoas que já têm filhos em casa e pessoas que conhecem 50, 45, 18 anos, 50, alertar para essa questão, que a gente pensa na perspectiva de vidas melhores, né, Vanessa? Se Sim, fomos exatamente. chamados a viver, que a gente possa viver essa vida o máximo da beleza com uma leveza maior, com esse presente mesmo, que é estar vivo.
Então, compartilhe aí, clica no aviãozinho e depois as outras pessoas que vão estar nos vendo também, eu quero que você deixe a mensagem para todo mundo, tá bom? E também Tá quero que ótimo. você fale das suas redes sociais, do seu trabalho. Muita coisa, né? Eu até me perdi. O TDAH foi tal, chegou aqui, travei, mas eu vou lembrando do que eu ia lembrar. Primeiro, eu vou falar a respeito dos mitos. Então, um dos grandes mitos é de que o autista ele é um deficiente intelectual, que ele não tem inteligência, que ele isso é o que a gente chama de capacitismo, né? Eu entender, eu julgar a pessoa, a capacidade daquela pessoa pela condição que ela tem como a TDAH, autista. Então, o capacitismo é eu, no meu alto do pedestal, achar que eu sou super, né, eu que posso tudo, e atribuir o nível de capacidade de uma pessoa. Esse é o primeiro mito. A outra questão é achar que autistas são pessoas desinteressadas pelo social. Não é verdade. Eles são extremamente, às vezes até bem interessados, mas a grande maioria desiste da socialização em função dos seus fracassos sociais ao longo da vida. E aí se tornam mais reclusas, mais introspectivas, com mais dificuldade de compreender esse mundo de regra maluco da gente. Então, esses são os dois principais mitos. Eu acho que, para finalizar, o que eu tenho para dizer é o que a gente utilizou, né, o grupo de pesquisa Santé, o Núcleo Conviver, a Livre Psiquiatria e vários amigos usaram a seguinte frase, né? O autismo não é um inimigo. O inimigo é o preconceito. Né? E eu até postei uma frase também na minha rede social hoje, dizendo assim, de uma amiga que eu achei maravilhosa, dizendo assim, os limites, as nossas limitações não estão nos nossos limites. Elas A estão nossa, nas peraí, a nossas nossa, crenças. repete de novo, Vanessa. As nossas limitações não estão nos nossos limites, estão na nossa crença limitante. Eu acho que eu não posso, eu acho que o outro não pode. Você não vai ser criado para isso. Isso não é para você. Sim. Ele não vai conseguir. Eu não vou investir tanto porque isso vai ser. Eu creio em algo limitante e aí sim, aí está as nossas limitações. Realmente nossas limitações está aí, né? Então não interessa, não existe nem ninguém, não existe nenhum profissional da saúde e da educação que tenha uma bola de cristal para saber aonde seu filho ou sua criança vai chegar. Ele vai chegar onde vocês atribuírem valor a ele e pensar aonde ele quiser chegar com o que ele tem. Sim. E que ele seja realizado e que ele seja feliz. Tem um monte de gente aí que a gente está aqui, que é a embalagem da propaganda de margarina, que está super sofrido, super atribulado e que não vai ter uma boa história, tão boa história assim para contar. Né? Então, conheça o autismo. Conheça sem esse olhar de que é capacitista e preconceituoso. É uma condição onde as pessoas elas têm muitas habilidades, muitas possibilidades, e é só olhar com olhos e pensar que esse mundo ele tem que ser um mundo de inclusão. Ele tem que caber todo mundo. Né? E pensar, eu falo assim, sofrer com paciência dos defeitos alheios, porque tem muito em mim que é preciso suportar. Né? Muito bom. Linda, 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 linda. I love you. Me conta aí suas redes sociais, fala pra gente do trabalho, fala aí pra gente. Vamos chamar o pessoal para estar te acompanhando aí, porque eu quero que o mundo te escute. Oh, lindeza. Vanessa Seger, Saeger, S-A-E-G, Vanessa Saeger, Vanessa, com V, S-A-E-G-E-R, o Núcleo Conviver, que é o meu núcleo onde a gente tem uma equipe, né, hoje somos 24 profissionais, que é uma família maravilhosa, que são de pessoas extremamente dedicadas. Dessas pessoas, 11 têm filhos com autismo, casados Escrevi aí, com não é assim, Vanessa? Ah, não, faltou um U aí, não faltou no final? É Núcleo Conviver com M. Né? Então, tem vários pais de crianças com TEA e pessoas casadas com pessoas com TEA, né? Então já viveram na pele isso que me ensinam diariamente. É uma equipe que me sustenta. O Grupo Santea é Santea, S-A-M-T-E-A, que é um grupo da Unimontes, onde a gente faz pesquisas relativas ao transtorno do espectro do autismo. E a ANDA, Associação Norte Mineira de Apoio Autista,
é a primeira associação de Montes Claros, e hoje ela é muito, muito forte, muito respeitada nacionalmente. E tem um que chama Divulgue o Autismo, que é da Carolina, da Carol Francisca. As pessoas a conhecem mais assim, que é uma pessoa no transtorno do espectro do autismo, que tem uma filha com transtorno do espectro do autismo, que faz um trabalho belíssimo de informação sobre o TEA. Esses são as redes sociais. Se você quiser saber mais sobre autismo, você pode ir buscar, que você tem certeza absoluta. A Stephanie Fono, que está aqui também, o Renan Reis, são pessoas que geralmente publicam muito sobre o autismo, e eu acho que vale muito a pena acompanhar. Beleza. Agradecer tem o Gabriel Renan, Mangabeira também, Livre Psiquiatria, e o Gabriel Mangabeira também. Sim. Publica muito sobre isso. Que bom. Bom, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vida longa sempre, muitas bênçãos em tudo que você tocar, pegar, escutar, ouvir, ler, e todas as pessoas que passam pela sua vida. Obrigada por você existir, Amém. Tá? Gratidão por ter dedicado. Eu sei que hoje você teve várias essa semana lives, mas mesmo assim reservou esse tempo aqui pra gente. Que Deus te proteja e te abençoe sempre. Um beijo carinhoso para todo mundo que nos acompanhou aqui também, interessados, pessoas que querem ver o mundo melhor. E a Renan que está colocando os dados para a gente das redes sociais, a Ananda escrevendo a melhor equipe. Gratidão, uma pena que o tempo passa. Acho que a gente vai criar outra oportunidade para estar falando de novo. Muito obrigada, Amém. Vanessa. Eu que agradeço a todos, muito obrigado por nos acompanhar. E as famílias que tiverem dúvida, na dúvida, não fuja, encare, procure um bom psiquiatra infantil, um neuropediatra infantil, e se informe. A informação, é ela que elimina o preconceito, e ela que nos faz abraçar quem a gente está enxergando. A criança que está na nossa frente. Ela não é o autismo, ela é uma criança. Ela é seu filho, ela é seu sobrinho, ela é seu afilhado. É isso. Muito obrigada. Vanessa, e uma pessoa adulta que esteja nos escutando, que alerte para a possibilidade que possa ter esse diagnóstico, pode procurar também um núcleo conviver, não é? Não é só criança, não, qualquer idade. Sim, e um bom psiquiatra, né? Porque eu acho que o diagnóstico médico, o psiquiatra ele tem esse olhar diferenciado, mas o importante é que tente buscar um psiquiatra que conheça sobre autismo. Sim. Há muitos autistas subnotificados com outros diagnósticos, não são autistas, tratando por muito tempo como se fosse, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, que na verdade é autismo. Beleza. Então tá bom. Beijo grande, até a próxima. Beijo, então, gratidão. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço muito, eu quero estar agarrado, tá? Juradinho. Beijo, gente. Um grande abraço. Fique com Deus. Amém. Beijo. Amém. Tchau. Desligar aqui. Eu estava esquecendo de convidar o pessoal para um grupo do WhatsApp que tem aí de gestantes e tentantes, está no link da bio aqui, tem lá, é só clicar lá na bio, tem um link, clica lá que vai ter acesso a um grupo do WhatsApp que é dicas importantes para gestantes e tentantes. Já estava esquecendo de deixar esse recadinho também. E também Beijo. No YouTube, ela tem um canal no YouTube. Eu sou youtuber. O dia eu tava com a minha sobrinha, deixa eu só fofocar um pouquinho. Eu tava com a minha sobrinha e ela está falando de YouTube, aquele povo que acompanha, você tem não sei quantos mil seguidores, né? Aí eu virei para Maria Isabel, quem é a melhor youtuber que você conhece? Aí ela assim, ô tia, da região é a senhora. Aí eu falei, tá valendo. Um beijo grande. Obrigada. Até Fico mais. com Deus. Fico com Tchau, Deus. pessoal. Tchau. Beijo.